Olá pessoal, boa tarde. Estamos hoje num dia bastante interessante, auspicioso aí, né? Para retomar aqui as nossas gravações, nossos bate-papos sistêmicos, novamente sobre o olhar do campo mórfico, novamente para buscar exemplificar algumas questões aqui, clarear um pouco mais das tuas dúvidas aí do lado, para ver com o que tu te identificas dentro disso, se te faz sentido, tá? Então, hoje, nesse dia 18 de março de 2022, entramos numa lua cheia na madrugada, uma lua cheia aí dentro de diferentes leituras do norte, do sul, de diferentes abordagens dentro da ciência, da astrofísica, astrologia, da ciência astrológica, que também remete toda essa alquimia, toda essa ancestralidade que nos toca a todos nós, desde que o mundo existe, os nossos ancestrais sempre se fundamentaram no quê? Na leitura desse céu, dessa terra, dos ciclos, das conjunções planetárias, do desenho desse céu, das constelações, certo? E o nosso assunto aqui, com base nas constelações sistêmicas, hoje traz uma temática que também eu não tenho a pretensão de espremer em poucos minutos, mas vem sendo trazido para mim a questão dos filhos adotivos. Né? Então, como é que o olhar sistêmico, como é que as constelações enxergam e abordam essa questão? Então, vamos supor que tu aí do outro lado está chegando agora para constelar aqui comigo, tá? Nós estamos diante de todo um processo que eu me reservo o direito de trabalhar também agregando aquilo que eu trago na minha ancestralidade. Eu já disse para vocês várias vezes que eu me assumo, né? Tenho essa ancestralidade de bases indígenas na minha história e tenho outras tantas, né, em mim, libanês, português, espanhol. Lá na ponta, todos nós temos a África. De uma forma ou de outra, todos nós estamos interligados a todas essas faces, a toda essa memória genética, a epigenética. Vocês, uma terminologia que se escuta muito, epigenética, morfogenética, morfogenética. Eu acho que também é bom tu pesquisar, eu acho que também é bom tu sentir isso para também atestar tu mesmo aí do outro lado, o que a ciência vem comprovando e o que as constelações dentro disso nos trazem com tamanha solidez, seriedade e que não tem nada de viajandona aí, né? A ciência que abraça isso tudo, a ciência ancestral, a memória que está aí nas nossas bases, ela é de fato já comprovada que ela afeta todo o nosso sistema. Então, tu te considera um sistema, né? Os filhos são subsistemas, os netos, os bisnetos, os tataranetos, né? São outros sistemas que vão se multiplicando e vão ampliando esse clã, essa matriz. Então, quando a gente fala de filhos adotivos, vamos supor aí, vamos trazer aqui, né? Vamos trazer aqui um menino, né? Vamos trazer aqui um menino, a faixa aí dos seus 7 anos, né? Vamos trazer esse menino. Esse menino é um menino adotivo que supostamente veio aqui constelar, hoje já como adulto, né? Mas veio constelar esse menino adotivo. Então, quando a gente já tá aqui, vocês viram que o bonequinho já se mexeu, né?
Então, existe todo um movimento que a água promove em interação com o campo. Aí tu vai dizer aí do outro lado, isso aí é mágica, isso aí é coisa de sei lá do que, né? Porque nós temos um hábito muito também desalinhado, né, no meu ponto de vista, de interpretar as questões, de tirar conclusões e dar nomes e etiquetar e rotular sem sequer procurar buscar a história de tudo isso, né? Então, isso é ciência, isso é ciência, né? E aqui esse campo com a água se move, se manifesta e nós vamos juntos, né, descortinando as questões que estão vindo na história dessa pessoa aí, que pode ser tu aí do outro lado, tá, com uma história semelhante. Então eu sempre antes, eu monto todo o campo aqui, eu monto, boto todos os representantes aqui, né? E hoje eu me reservei o direito de fazer um pouquinho diferente, né? Então nós temos aqui uma temática de adoção, aonde esta pessoa está vindo constelar, né? Estamos aqui com uma musiquinha de fundo, entrou uma propaganda. Eu não vou cortar o vídeo, eu vou ali rapidinho fazer esse pulo ali, tá? Para nós prosseguirmos aqui. Tá aqui pertinho de mim, tá aqui do lado. Vou contar um segredinho para vocês. Eu já tinha gravado antes uma música de fundo, o Voo do Beija-Flor, porque eu também agrego dentro das constelações, dentro da forma como eu trabalho, eu agrego músicas, orações, rituais, né? Rituais na verdadeira acepção da palavra, né? Que dentro disso são ritos que todos nós passamos também e que nós, dentro das constelações sistêmicas, nos utilizamos muito dessas práticas, de alguns exercícios, algumas meditações, e que dentro desse movimento todo também há todo um fechamento, né? Há toda uma outra compreensão de tudo que foi aqui tratado, de tudo que foi constelado aqui. Então, retomando, essa criança adotiva, tá? Vamos deixar ele como o único filho adotado dentro de uma família de 3 filhos biológicos, vamos supor, tá? E ele me vem trazer essa questão do porquê ele sente um vazio, um vazio que incomoda, um vazio inexplicado, um vazio, ele não tem informações claras da história dele. Estou aqui colocando, né, vivências, experiências diretas com muitos de vocês, mas não especificamente nenhum caso específico aqui eu estou relatando, eu estou deixando fluir, tá? Então essa pessoa me traz e escolhe esse representante, esse boneco, para representá-lo, né? E ele já é adulto, mas ele escolhe um boneco pequeno, tá? Uma criança. E dentro disso, a questão do que causa esse vazio, né? Então aí nós podemos colocar aqui uma simbologia, né? Podemos colocar aqui a interrogação. A partir desse momento, a interrogação já passa a ir para a linha, ó, se juntar a ele, nas costas dele, né? E ele está olhando para fora, ele está olhando, na verdade, na minha direção aqui,
né? Tá olhando, vamos supor que eu, né, represente aí uma outra figura que está desse lado nessa linha, uma mulher, tá? Então nós temos que considerar aí, dentro de todas as pessoas que constelam, todas, sem sombra de dúvida, isso se aplica a todas. Todos têm o quê? Um pai e uma mãe, certo? Todos têm, vamos trazer aqui, para exemplificar, todos têm um pai e uma mãe, biológicos, não biológicos, ou, né, dentro disso aqui, no caso do adotivo, né, temos 2 mães e 2 pais, certo? Porque nós temos o sistema dele, adotado, conhecendo ou não os seus pais biológicos, nós temos que considerar esses sistemas. Assim como todos nós, aonde nós vamos levar o tema que levemos para constelar, nós estamos levando também a representatividade aí do sistema da nossa mãe e do nosso pai. E do sistema da nossa mãe, tá? Os avós, mãe da nossa mãe, o pai do nosso pai, os nossos avós, bisavós, tataravós. Então, muitas vezes, dentro do desdobramento de uma constelação, em se tratando aqui dessa temática da adoção, principalmente enaltecendo aí, nós vamos ter que trabalhar com esses contextos, o contexto dos pais biológicos e dos pais adotivos, e da família biológica, conhecida ou não, e da família a qual essa pessoa ingressou, a qual ela hoje pertence, mas ela também pertence, ele ou ela pertence também àquela outra família. E dentro de cada um desses sistemas existem infinitos desdobramentos aí relacionados à temática que ele está trazendo. Então, no movimento do campo, desse vazio que pode estar vinculado aí a alguma questão de antepassados biológicos e não biológicos, mas principalmente dos biológicos. Então, daqui a pouco, o pai e a mãe adotivos dizem: não, mas é impossível ele sentir um vazio, ele tem tudo, ele é ou ela, né? São reconhecidos na família, existe uma excelente convivência com os irmãos biológicos, né? Com os irmãos que nasceram, né, antes dele e que nasceram, que são frutos desta família que o adotou. Então vocês começam aí a olhar todo o desenho desse sistema, né? Então aí nós podemos, né, dentro desse movimento, pode vir aqui e vai vir em algum momento mãe biológica, pai biológico, né? Mãe adotiva, pai adotivo, tá? Tô largando aqui. E atrás de todos eles, como nós já colocamos, imagina nesse desenho na tua tela aí, do outro lado da tua tela mental, imagina, né? Imagina essa questão, olha como o campo está se movendo, né? E aí tu pode dizer, mas tu tá fazendo uma coisa aleatória, tu tá simulando, mas nada impede
que o campo esteja captando algo dessa temática, disso que eu estou colocando aqui, né? Algo até que pode estar relacionado comigo ou contigo aí do outro lado, porque a física, a metafísica, a ciência, a neurociência, todas essas ciências, né, abordam principalmente a ciência de base ancestral, da nossa história ancestral, sempre observou o universo como uma grande teia, né? Uma grande teia onde o tempo todo os fios se entrelaçam, vibram, né? Existem ondas vibratórias o tempo todo atuando, e o tempo todo se cruzando, e o tempo todo interagindo, e o tempo todo nos mostrando sinais, certo? O nosso cérebro trabalha o tempo todo muito conectado a isso, e todo o nosso ser, né? Nós temos diferentes movimentos o tempo todo, até o nosso próprio processo, não somente físico, mas o processo emocional, mental. Vocês nunca ouviram, com certeza já ouviram, né? Se abordar que mãe sente a léguas, 1000 léguas de distância quando um filho ou uma filha está necessitando. E assim é na natureza também, né? Na natureza, os animais, os cavalos, os cachorros, os lobos, né? Todos os animais, os felinos, captam a muitas e muitas distâncias algo que está para acontecer, né? Algum perigo. Por exemplo, lá quando deu o tsunami, vocês vão se lembrar, os animais chisparam do local, né? E isso depois ficou como um registro muito, muito importante de que houve o sinal da natureza. E a natureza nos sinaliza o tempo todo. Os bugios começam, por exemplo, a emitir o seu som, né? Esse som de né? Eles começam a emitir quando vai chover. E é líquido e certo que acontece. Então, esse campo está o tempo todo agindo. E aqui vocês percebem que este representante aqui, está representando o menino adotivo, né? Ficou entre lá os pais biológicos, né? Que estão um de cabeça com o outro, e os pais adotivos aqui do outro lado, um olhando para um lado e o outro no lado contrário. Então, todas estas leituras, ó, seguem se mexendo aqui. Deixa eu pegar uma aguinha. Todas essas leituras vão compor um início, um meio e um desfecho dentro da constelação que nós estamos promovendo aqui. Mas o que eu queria destacar é que a dúvida, né, das pessoas que me perguntaram, a dúvida principal, é se, em se tratando de filhos adotados, se estes filhos adotados ou estas filhas adotadas devem considerar os seus pais biológicos ou os seus pais adotivos. O que tu acha aí do outro lado? Com base em tudo que a gente já elencou aqui, né? Já desdobrou aqui, já mostrou aqui. Ele pertence a 2 sistemas. E dentro desse pertencimento de 2 sistemas, ele pertence também a outros subsistemas, como já dito, dos avós, dos bisavós, dos tataravós biológicos e dos não biológicos. Então, todas
as abordagens sistêmicas, elas hão de ter que considerar esses passos. E o que acontece aqui, não sou eu que dito a regra, não sou eu quem digo nada. Mas é claro, eu tenho fundamentos dentro da abordagem sistêmica que eu me utilizo. Opa, fiz uma coisa aqui, tá? Ok. Interessante, ó, esse bonequinho, esse boneco que eu coloquei, ele não quer ficar em pé, né? Ó, não quer ficar em pé, não quer ficar em pé. Isso é bem interessante. Claro, aqui eu tô mexendo com vocês, né? E vocês reparam que o outro boneco lá, que representa os pais biológicos, também, lado masculino, teve uma queda aí, né? Isso pode representar muitas coisas. Falta de força, falecimento, né? Não teve ou não tem ou não teve condições para algo. Então eu deixo exatamente assim, porque é impressionante, já aconteceu em diferentes outras abordagens, e aí a pessoa que está aí do outro lado constelando, ela me endossa, eu pergunto, faz sentido isso? Esse representante está desta forma? Por que tu acha que ele estaria dessa forma, né? Então, aí várias respostas surgem, né? É importante que a gente monta, né? A gente monta o campo aqui fora, dentro do campo giratório, né? Que tá aqui fora, eu monto com vários outros bonequinhos, né? Então, eu monto e eu deixo aqui fora os bonequinhos, os representantes do sexo masculino. Não é Covid. E feminino, né? Gosto muito dessa interação natural entre nós, né? Como se nós estivéssemos realmente aí um do lado do outro, né? Temos várias outras figuras, né? Temos meninas, temos meninos, menores, temos bebê. Então, dentro desse sistema, suposto sistema aqui, né? Nós vamos deixando que transcorra e que as respostas venham. Aqui foi interessantíssimo isso que aconteceu, porque mostrou algo, né, em relação a essa pessoa que supostamente está constelando, que supostamente veio, né? Isso também tem uma leitura, né? Quando tu pergunta para um... Eu não vou colocar muitos detalhes aqui, até para não roubar o direito de quem vem de ter a sua própria visão e esclarecimento no ato da constelação. Porque se eu começo a falar muito, eu roubo esse direito. Mas o principal para a gente é isso. Todo sistema tem, né? Toda pessoa que vem constelar acaba tendo o sistema básico do seu pai, da sua mãe, dos seus avós, dos seus bisavós, dos seus tataravós e de toda uma memória transgeracional aí, de todos que vieram antes. Tá? E aquilo que está vindo naquele momento
aquilo que está embargando a vida da pessoa, aquilo que está gerando digamos assim, um fator que esteja impedindo essa pessoa de fluir profissionalmente, fluir, né? O que esteja gerando vazios, né? Vazios, sensações de que algo falta, de que algo ficou perdido, né? Saudade de algo, saudade de alguém, ou medo de, ou culpa de. E tudo isso muitas vezes está lá atrás, está há quatro gerações para trás, 5 gerações, 7 gerações, e há que se considerar, né? Para que a gente possa desemaranhar isso tudo. Espero ter ajudado um pouco em relação a essa dúvida do como se trata o assunto adoção, no olhar sistêmico, numa constelação sistêmica.